Amados, a gente vai repartir uma palavra com os irmãos hoje à noite, amanhã à noite. Deus começou a falar comigo sobre essa palavra antes do Covid. Eu escrevi, orei, escrevi, parei e meditei muito sobre a igreja, que de fato a igreja é a nossa vida. Igreja é aquilo tudo que a gente quer experimentar e testemunhar. Só que Deus me falou que nós tínhamos que fazer uma revolução como igreja, porque a esperança da terra é a igreja. E Deus me falou então que a gente tem muito problema com a prática. E eu quero insistir nessa palavra com os irmãos, porque a nossa dificuldade hoje é a prática. Todos entendemos. Mas quando chega na prática, a gente sabe que a gente tem muitos problemas com isso. E eu creio que Deus quer nos entregar uma palavra que, de fato, vai nos chamar a atenção para uma mudança de vida real. A gente aprendeu sobre arrependimento e entendemos que a questão do arrependimento era algo que Deus queria nos falar profundamente como igreja. E aí, nesse processo todo, eu creio que os anos passaram e hoje estou falando aqui com vocês, meu querido Irmitian, que tem nos ajudado por muitos anos, quantas coisas, né, nesses livros, em toda a meditação, quanto material que Deus tem dado ao Irmitian, mas o Senhor tem nos dado essa carga para trazer aqui para os irmãos. E eu creio que Deus quer nos falar muito de muitas coisas que já foram faladas aqui. Eu quero dizer que todos esses slides e esse material todo, bem, vai estar na gravação e eu quero dispor aí para os irmãos. E eu louvei a Deus porque alguns versículos, vários que já foram citados aqui, são versículos que Deus também nos deu. Então, é aquela comunicação do Espírito Santo, para que possamos entender. E o primeiro ponto que eu quero colocar é sobre unidade. E quando a gente olha para a questão da unidade, e eu vou passar muito rapidamente por alguns pontos, mas quero dizer que cada um desses pontos a gente teria muito o que falar, porque a unidade está no coração de Deus. E aqui a gente já vê a unidade a partir da Trindade. Então, Deus habita no Pai. Obrigado. Esse é meu filho caçula, tá, irmão? Suazaf. O de azul, mas com camisinha pintada. Com camisinha pintada. Então, Deus habita no Pai, o Pai habita no Filho, o Filho habita no Espírito Santo. Quando? Desde e antes da criação do mundo, eles já se relacionavam e trabalhavam o tempo todo em unidade. Trabalhavam o tempo todo em concordância. Eles praticavam entre eles a trindade, a habitação mútua. E eles faziam isso antes da fundação do mundo. Então, a partir da trindade, eu creio que Deus quer nos mostrar o que Ele quer de nós. E ainda que eu passe rápido por esses slides, os irmãos vão ter esse material todo, e eu quero que vocês estudem, pratiquem, e que também usem à vontade, porque eu creio que é isso que Deus quer falar conosco. A gente tem que olhar para a Trindade antes da criação do homem, que de fato eles estavam lá em unidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles ainda não tinham criado o homem, mas eles estavam compartilhando e vivendo essa experiência de unidade. E é importante a gente entender esse propósito de Deus.
Quando Deus nos falou isso assim pelas primeiras vezes, isso tomou o meu coração, que se na realidade a Trindade vivia uma experiência de comunhão, e aí vem esse versículo de Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, desde antes, né, o propósito de Deus era que, quando fôssemos criados, nós teríamos comunhão, relacionamento, nós iríamos cooperar, contribuir uns com os outros, compartilhar. E esse relacionamento que havia na Trindade é o relacionamento que também Deus quer de nós. E eles se relacionavam exatamente assim. Isso tem que ficar claro para nós. O Espírito Santo de Deus deixar isso. Eu orei a Deus, irmãos, para Deus trazer uma revelação ao nosso coração para entendermos isso. Porque algumas vezes a gente tem dificuldade, quebra o relacionamento, a unidade, com situações insignificantes, quando Deus nos chamou para que nós pudéssemos realmente ser um. Esse é o propósito de Deus. Então, Deus, a palavra diz claramente, não sei se passei 2 aqui, acho que é isso aqui. Deus é uma comunidade. A gente não conversou, eu e o Mitian, mas é exatamente o que Deus já nos falou pela manhã. É 3 em 1. E Deus criou cada um de nós com essa característica. E Ele decidiu habitar em nós, entre nós. Aleluia. Confirma, porque esse é o coração de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ele nos discipulou para sermos a sua imagem e conforme a sua semelhança. E este é o propósito de Deus. E esse versículo de João 14:10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim e faz as suas obras. Então, esse nosso relacionamento com Deus, essa questão de vivermos a, a experiência da unidade do Cristo em nós, que é a esperança da glória, esse é o propósito de Deus. E como igreja, a gente sabe que Deus quer falar através de nós, mas a igreja tem que estar sarada, curada. A igreja, ela não pode ter divisões, porque o Espírito Santo de Deus quer nos usar dentro desse processo. Nada justifica uma situação de qualquer separação nossa. Pode acaso o corpo de Cristo ser dividido? Está escrito, Paulo aos Coríntios. Não. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de Cefas, de Cristo. Não. Nós todos temos que experimentar um relacionamento em unidade. Esse é o ponto 2. Se a gente entendeu a unidade da Trindade, agora a gente tem que entender esse processo nosso de unidade. E o que Deus quer trabalhar conosco na unidade. Hoje, muitas pessoas perderam a essência e o propósito do que é igreja. E o que mais nos entristece? Tem um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, no finalzinho, o saber ensoberbece e o amor edifica. Eu fico profundamente triste que nos nossos estudos, das nossas descobertas, na maneira
que nós nos aprofundamos em Deus, a gente se separa dos irmãos. Quando na Bíblia, qualquer entendimento que você venha a ter, é um entendimento que tem que trazer mais humildade, mais quebrantamento, mais aproximação, mais tolerância, perseverança nos relacionamentos. Então, o inimigo vem trazendo profundas feridas nesse processo de igreja, quando de fato, como igreja, nós não podíamos aceitar de maneira nenhuma, porque cada um de nós, como casa, nós somos casa, tem um cântico sobre isso. E nas nossas casas, nós tínhamos que expressar mais a vida de Deus, porque eu sou casa, eu sou habitação, eu sou morada. E todo esse propósito de Deus foi antes da fundação do mundo. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele mesmo Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Então Deus quer relacionamento. Qual que é o versículo lá de João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra que Deus já nos deu pela manhã, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Irmãos, eu estou convicto no Senhor que o que Deus quer é trazer essa revelação pessoal. Eu sei que humanamente eu não posso fazer nada, mas se o Espírito de Deus habita em mim, eu pago um preço para que eu não seja um elemento de divisão, mas sim sempre de reconciliação, de restauração, de perdão, de humilhação, de quebrantamento. Por isso que eu creio que a gente tem problema com a prática. Porque quando a gente lê lá Efésios, por exemplo, no capítulo 4, a gente sabe que a Bíblia diz que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. A Bíblia vai colocando aqui um só corpo, um só espírito. Como, eu digo nessas afirmações todas, como eu posso justificar um comportamento meu que traz uma cisão, uma divisão no corpo, sem justificativa, irmãos? O dia que, de alguma forma, os irmãos notarem que eu estou nesse caminho, em nome de Jesus, me recolham, me corrijam, me chamem a atenção. Eu tenho companheiros perto de mim que me corrigem e que eu quero ouvi-los. Eu quero ouvi-los, porque não quero ser independente, nunca na vida. Não quero rebeldia da minha parte. Pelo contrário, humilhação, quebrantamento. E aqui o texto de Efésios 4, ele começa, Paulo está dizendo muitas verdades, mas ele diz aqui, andeis de modo digno. Ele está rogando da vocação a que foste chamados com toda humildade e mansidão e longanimidade, longo ânimo, por questões que são conflitantes, difíceis, suportando-vos uns aos outros sem amor. É o amor que tem que, de fato, falar mais alto. O amor é o vínculo perfeito, é o vínculo da perfeição. O amor acima de tudo. Coríntios 13 vai falar tantas verdades, e a Bíblia diz, esforçando-vos diligentemente por preservar. Tem que ter um esforço constante. A gente não pode nem colocar um limite. Eu diria assim que o limite é a situação do pecado. Porque pecador, situações de
pessoas que não estão vivendo em santidade, assim mesmo nós vamos batalhar, orar, pagar um preço para aproximarmos essas pessoas de Deus. O que nós não podemos é estarmos associados ao pecado. Esse é, de fato, o limite. Então, nós temos que esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, e vem todas essas afirmações. Então, se nós verificarmos bem o que Deus quer através de cada um de nós, no processo da igreja, das casas, né, nas reuniões maiores, é que a gente possa expressar a vida de Deus em todo o tempo. Aleluia. E quando a gente estuda, amados, a história, a igreja, a gente sabe que teve um tempo de ouro da igreja primitiva, que durou em torno de 60 anos. Alguns podem dizer que chegou a 100 anos. E Paulo já tratava em Coríntios, né, capítulo 1, o problema da divisão da igreja, para que ela não ocorresse. E ele é tão claro, e está dizendo, inclusive, quando fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, que tem uma quantidade de afirmações importantes, e ele está dizendo, versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que pedido de Deus é esse? E que não haja entre vós divisões. Antes, porque quando vierem as situações de conflitos, né, de divergências, de discordâncias, a Bíblia diz, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu sei que esse pedido de Deus é algo que só no poder da oração, do jejum, só mesmo no relacionamento profundo com Deus, para que a gente não caia em situações que Deus não quer. Então, eu vejo que a gente tem um bom programa de funcionamento, uma boa dinâmica de trabalho, mas, na prática, a gente perdeu algumas substâncias do que é a igreja. Nós perdemos esse propósito. Qual que é a essência? A gente tem que voltar à vida. Tivemos, ao longo desses anos, descobertas tremendas, né? Mas a gente tem que viver dessas glórias do passado. A gente vai ficar acomodado, né? E a gente sabe que tem muitas situações estagnadas no processo da igreja, quando a gente tem que avançar muito mais. Bem, eu creio que Deus quer nos falar muito de cada um desses pontos. Mas uma das coisas que também hoje Deus já nos falou, e é claro que a gente tem que praticar isso, o amor não pode ser praticado sozinho. Tinha que ter essa parceria, pois ele é a fonte do amor. E a igreja expressando a Trindade, a liderança expressando a Trindade. Isso é real mesmo, não é teórico, não é religioso. E nós vamos ter que revelar a Trindade de tal maneira. E se nós não fazemos isso, a gente está totalmente equivocado do que é igreja. O mundo não pode ficar confuso a respeito de nós. O mundo tem que olhar para nós e eles têm que ter uma convicção que, como igreja, a gente é essa expressão de Deus, de corpo, de unidade, de relacionamento. Eles dependiam um do outro e tinha toda uma cumplicidade. E eu creio que essa cumplicidade que Deus quer nos dar. Quando a Bíblia fala sobre a importância do ministério plural, que a gente vê que sempre os presbíteros estão no plural, os ministérios de Efésios capítulo 4, sempre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, sempre no plural, para que um pudesse ajudar o outro e não dividir com o outro.
Irmãos, Deus quer nos falar. Eu orei muito ao Senhor para que no que Deus está nos falando, isso caia no coração, no espírito. Eu cheguei a dizer assim, eu creio que talvez, Senhor, não tem que falar, mas chorar por essas coisas. Para que caia entendimento, para que caia essa unção sobre os irmãos, essa revelação de que Deus nos quer como igreja. Quando a gente descobriu igreja, eu entendi e nós entendemos que Ele estava trazendo um processo nosso de unidade e que nós não iríamos experimentar divisões. Será que a gente foi equivocado, exageramos sobre esse desejo? Eu entendo que não, porque isso está no coração de Deus, de sermos um, de que a igreja seja essa expressão dele na terra, de que os líderes, eles vivessem em unidade. E essas questões, eu creio que são extremamente sérias, e eu entendo que Deus quer trazer para cada um de nós. Esse próximo slide é de uma revelação muito tremenda. Se eu amo, é somente uma pessoa. Eu amo. E a gente não pode gerar ministério em cima. Ele é do ministério do amor, o outro é do ministério de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa. E dividimos a igreja. O que Deus quer é que amemos uns aos outros, porque se nós amamos uns aos outros, revelamos Deus. Aleluia. Os homens acham que isso não pode ser compreendido. Como pode um Deus criador, um Deus de tanta magnitude, um Deus esplendoroso, habitar no meio da sua criação? Isso parece inconcebível, até pelos nossos defeitos. Como Deus corre esse risco conosco de nos entregar essas coisas e dizer que somos a imagem, a semelhança de Deus. Amados, que risco Deus correu, mas correu esse risco para que, de fato, na terra, a gente seja parte de uma expressão verdadeira, não esses deuses com Deus minúsculo, mas um Deus que se revela através de cada um de nós. Por isso que ele se expôs. E naquilo que Deus se expôs, eu pergunto aos irmãos, a gente cumpre o nosso papel? Eu quero que os homens olhem para mim e até o final da minha vida, quero cumprir o meu papel na unidade da igreja, no relacionamento entre os irmãos, na comunhão que eu quero ter com cada um de vocês em santidade. Claro, Deus pode nos mostrar muitas coisas, vamos descobrir muitas coisas, mas eu quero ser a expressão de Deus na terra. Eu acho que isso tem que ser o seu desejo, o meu desejo, e por isso a gente tem que chorar. A gente chora no cântico, mas eu quero te ver chorando na palavra de entendimento dessas coisas. Eu muitas vezes na palavra estou chorando pelo entendimento, porque essa palavra caiu no meu coração. Então, eu acho que isso é tremendamente inteligente da parte de Deus, porque ele, em vez de ser um, ele se torna vários através de nós. Que verdade é essa? Quando o Edson falava ali a palavra e memorizada, aquilo me enche o coração, porque a palavra tem que entrar no nosso coração de tal maneira que transforma a nossa vida. Ouvir a palavra chorando, com desejo de servir a Deus. Porque quando estamos assim, a gente não vai, de maneira nenhuma, entrar em situações que não agradam a Deus. Quero terminar minha vida, Deus, com a graça de Deus,
servindo ao Senhor de tal maneira que nunca provoque um escândalo entre os irmãos, de nenhuma maneira. E eu acho que isso é lindo demais, porque é um estilo de vida, e é verdade que é Jesus. Então, a unidade é o primeiro ponto, que começou na Trindade. Agora, Deus quer o nosso relacionamento em unidade. E agora nós passamos a um terceiro ponto, que é importantíssimo para todos nós. A gente tem que ver toda a igreja. Eu creio que cada um de nós, no ponto anterior, entendemos o relacionamento. Eu entendi, eu recebi, Deus me convenceu, eu me tornei uma pessoa com compreensão dessas coisas. Agora, Paulo está dizendo sobre essa questão da igreja no relacionamento. E está escrito aí em Efésios 5:32, grande é esse mistério. Aleluias. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A Cristo e à igreja. Pede ao Senhor para revelar esse mistério. E Paulo, nos versículos, capítulo 3, Efésios 3:3-5, pois segundo uma revelação, pede a Deus essa revelação. A palavra por si só já fala. Me foi dado conhecer o mistério. Eu quero receber, como Paulo, esse mistério de Deus, conforme escrevi há pouco, e Paulo diz que resumidamente. Então, isso tem que nos levar a ler tudo que ele escreveu. Ele disse que foi resumido, e foi. E nós já nesses dias ouvimos algumas coisas muito resumidas, porque a leve, momentânea tribulação, provação, e a gente vai entendendo que traz um peso de glória, que traz entendimento das coisas de Deus. Mas o que Deus quer fazer com a igreja? Nos levar a ler a palavra, amar a palavra, ler a palavra. Às vezes nós estamos só seguindo palavra de fulano de tal, livro de fulano de tal. O livro é a Bíblia, meus amados. Não estamos censurando tudo que Deus deu através de vários irmãos preciosos que nos deixaram esse legado. Isso é tremendo. Mas leia, sobretudo, a palavra. Porque esses irmãos que escreveram esses livros, eles tiveram que voltar à palavra, se aprofundar na palavra. E então, o que nós temos que nos apegar é a palavra. E ele escreveu resumidamente. E diz assim para nós: pelo que, quando ledes, não é quando vocês estiverem ouvindo uma pregação, porque tem muita gente que só vive de pregação, e a gente copia a pregação. Deus quer falar a você diretamente através da sua palavra. Amém? Podeis compreender isso que Deus está dizendo. Você pode participar de muitos encontros, eventos, retiros, cursos, conferências, e pode incluir isso tudo no currículo. Mas, de fato, o que Deus quer é que a gente possa se alimentar da palavra. E hoje, pela correria dos dias, a gente acaba recebendo esse alimento de segunda mão. Não é que a gente não vai aprender, mas é cômodo. Alguém já estudou, alguém pagou o preço, alguém chorou, alguém orou, alguém jejuou. Mas você é um crente de garupa, está só ali andando a cavalo atrás, mas não toma as rédeas. E Deus quer nos chamar para tomarmos as rédeas, para conduzir segundo a sua vontade. E só conseguiremos fazer isso através da palavra. Então, a Bíblia diz, se a gente ler, vamos compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi revelado ou dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, pois foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. O que a Bíblia está dizendo, irmãos?
Eu sei que Deus quer levantar a todos, mas a palavra está dizendo que a igreja, e nós vamos ver nos textos que até já foram lidos aqui, Atos capítulo 2, né, sobre os apóstolos e os profetas. Hoje tem muita gente querendo as coisas com tudo solto, ou escolher apóstolos ao seu bel prazer, mas não é assim. Deus levantou apóstolos e profetas, e à luz da palavra, a gente tem que estar debaixo de ministérios que estão compreendendo essas coisas. Não é que ninguém vai dominar você através disso, mas é que, de fato, Deus tem levantado a igreja, e a igreja tem que andar debaixo dessa compreensão de Deus. Paulo escreveu isso, a Bíblia diz resumidamente, mas é importante que a gente possa tomar essa palavra no nosso coração e descobrir esse mistério. Qual é esse mistério? Deus está falando conosco, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos receber de Deus, sim, da palavra, sim. Vamos orar, vamos buscar, mas Deus vai usar homens e mulheres. O que nós não podemos é ficarmos restritos a essas pessoas, mas temos que também, todos nós, entendemos exatamente Cristo em nós, que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Cristo habitando em nós, ele se revela através de nós. Creio que ele está em mim, pessoalmente, mas eu tenho que entender que ele está em nós. Então, é uma comunidade, que é de fato um estilo de vida. Cristo entre nós é o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. Louvado seja o Senhor. Entender esse nós é super importante para a igreja, porque não são situações que estão com relacionamentos rompidos, mas saber que não sou eu. Irmãos, eu não posso, por mais que Deus me use, ou porque eu tenho qualquer história, eu de fato sou um dependente de Deus, eu sou carente de Deus, e é no corpo que eu sou alimentado. E a gente é parte uns dos outros. Deus vai continuar nos falando sobre isso. Deus quer ter um lugar de habitação, e isso se chama igreja. Amém? Esse é o propósito de Deus. Tudo que anda rompido aí pela terra, a gente sabe que Deus tem os seus, né, nesse processo todo. Talvez alguns fiquem confusos, mas como essa pessoa, aquela comunidade, aquele grupo, aquele pastor, tantos escândalos, tantas situações, mas o propósito de Deus aqui, nós não vamos ler o texto todo, depois você pode pegar Efésios capítulo 2, de 11 a 22, mas a Bíblia diz, de 19 a 22, assim já não sois peregrinos, estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Deus confirmando a importância que a igreja é a apostólica, ela não é católica romana, amém? Ela pode ser católica, que é universal, mas não é romana. Louvado seja o Senhor. Nós somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cresce para santuário. O santuário não é aquela casinha que alguns vão rezar. O santuário somos nós. Amém? Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir esse santuário que sois vós, Deus o destruirá.
Amados, o que Deus quer é que nos levantemos em todo o tempo, e a Bíblia diz que vamos crescer para a glória de Deus, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Todo esse processo é para sermos edificados, a habitação de Deus no Espírito. E aí a gente entende três verdades importantes aqui. Somos corpo de Cristo. Você não é somente salvo, ou foi salvo, mas faz parte da família de Deus. Somos templo do Espírito Santo de Deus. A palavra mostra também, e muitos de nós já conhecemos, que igreja não é um prédio, um programa, mas é uma comunidade de vida. Deus já está nos falando sobre relacionamento. Durante um tempo a gente pensou que era o nome da comunidade. Não, comunidade é o estilo de vida. Depender uns dos outros, submetermos uns aos outros, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, estar cheio de mandamentos recíprocos na palavra. E Deus está nos chamando para isso, para virarmos uma habitação mútua, como a Trindade, que nunca se dividiu. E a igreja primitiva, ela experimentou essas coisas. E quando Deus nos levantou para restaurar, para resgatar e para entender igreja. A gente não pode aceitar uma situação que de novo nos divide e traz sequelas. Não, temos que lutar, cada um de nós individualmente, e corrigirmos tanto a nossa vida quanto qualquer irmão ou crítica que leva os irmãos a uma situação da divisão. Como que a gente vai praticar isso entre nós? Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 e versículo 16, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, uma insistência de Deus. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que nos sustenta como corpo, como comunidade, é habitar ricamente em nós a palavra de Deus, instruindo-nos, aconselhando-nos mutuamente com sabedoria. É preciso sabedoria nesse processo de relacionamento, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no nosso coração. Eu fico pensando, irmãos, se praticarmos isso, a gente não vai ficar se enveredando por caminhos que não agradam a Deus, porque a gente tem tanto que aprender. Eu digo aos irmãos, assim, de uma agonia que tenho, porque a gente tem que se concentrar no que temos que fazer e não fazemos, e quantas vezes estamos nos concentrando em outras coisas. Talvez quem descobrisse alguma coisa devia ser um superstar, um super-homem espiritual. Não sei se essa pessoa até estaria assim, quase que subindo, levitando. Eu entendo assim, meu Deus, por que a gente tem tanta coisa para fazer e não faz? E, no entanto, algumas vezes ficamos criando situações que não existem ou não convêm e que não agrada a Deus. Então, se a gente entende que a palavra de Deus, ela tem que habitar em nós, e habitando em nós, eu não vou fazer determinadas coisas, não é só sobre o pecado. Hoje o problema, irmãos, a nossa batalha não é com os de fora ou com o diabo, nosso problema é com os de dentro. A gente não cresce por causa do pessoal de dentro, que atrapalha, e a gente é de dentro, então Deus está falando isso conosco, para que nós possamos tomar essa posição. E quando eu estou dizendo sobre essa palavra, e que ela tem que habitar em nós, e mais para o final, amanhã à noite, a gente vai saber isso melhor, a gente tem que ministrar a palavra uns aos outros, instruirmos uns aos outros, aconselharmos mutuamente, é o que diz a palavra em Colossenses.
E aqui nós estamos numa reunião, 400 irmãos, como que nós conseguimos fazer isso aqui numa noite? Não conseguimos, né? Com um grupo maior, menos ainda. Quanto tempo nós iríamos gastar para cumprirmos esse versículo de Colossenses? Isso está em outros textos também da palavra. Nós gastaríamos muito tempo, mas o que Deus quer trabalhar, a gente vai repartir isso melhor com os irmãos numa segunda parte dessa palavra, para que a gente seja muito prático nessas coisas, porque Deus quer renovar a nossa vida a partir das nossas reuniões em casa. Amém? Para que quando nós chegarmos aqui, a gente estejamos todos cheios da palavra. Mas a gente tem que começar uma prática em casa. Não é na casa do outro, não é no local da reunião. A gente pode ir para lá, mas nós podemos então brindar essa alegria do que Deus está falando e fazendo conosco a partir das nossas casas, de Deus levantar a gente nas nossas casas. Isso vai mudar a nossa vida totalmente. Amós 9:11. E vou reconstruir o tabernáculo de Davi. Com grupos pequenos, né? Era assim uma prática lá, já era uma amostra do que Deus podia fazer, ou poderia fazer com os grupos pequenos. Funcionamos em todo o tempo como sacerdotes, e o nosso dever é esse, para que a manifestação de Deus seja clara, não na reunião de domingo à noite, ou no outro culto da igreja, mas Deus vai trabalhar conosco lá em casa. Isso não vai depender da música, mas do sacerdócio do corpo de Cristo. Deus usa a música, mas Deus vai usar cada um de nós. Por isso, todos temos que ser treinados para sermos sacerdotes. E Deus já nos falou esse versículo, Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em quem? No corpo de Cristo. Isso tem que começar lá naqueles grupos pequenos, na célula, na microcélula, e a gente está experimentando uma coisa muito gostosa sobre isso, e eu creio que Deus quer falar também com você. Devemos ver coisas grandes acontecendo nas nossas casas, aleluia, amém? Deus levantar nossas casas. E a gente está cheio de testemunha que Deus curou enfermos na nossa casa. Não tem que esperar a próxima reunião, que Deus nos usou para expulsar demônios. E você vai notar que essas experiências, elas te levantaram em um tempo da sua vida, quando Ele fez com você, não com o pastor, não com o diácono, não com o evangelista, com o pregador que apareceu, mas Deus levantou você lá na sua casa, operou milagres através da sua vida, ressuscitou mortos. Sei que não é uma coisa tão corriqueira, amém? Mas Deus fala que Ele pode ressuscitar mortos. E a Bíblia diz que essa operação é através do corpo de Cristo. Então, quando a gente vê isso acontecendo nessas reuniões pequenas, e Deus usando o corpo de Cristo, e uma correção que eu creio que Deus quer fazer conosco, a gente está chamando os líderes, e nós temos citado algumas vezes líderes de grupo caseiro, e a gente conhece muito líder de grupo caseiro, gente envolvida com algumas responsabilidades, mas que estão cansados, porque lá ele tem 10, 12 pessoas só dando trabalho. E eles insistem, cantam e tocam, e eles pregam, eles fazem tudo, preparam a casa. Isso vai cansar qualquer pessoa. Nós temos que trabalhar de tal maneira que nós vamos trabalhar com essas pessoas, trazer todas as pessoas para cooperarem, porque nós vamos ver mais adiante que nós somos membros do corpo de Cristo, e que Deus deu dom a cada um de nós, não é um. Irmãos, vamos quebrar essa ideia de termos um. Não quer dizer
que Deus vai usar um e que nós vamos reconhecer, mas Deus vai usar todos. Amém? Porque tem muita gente entre nós só comendo. Aquele espírito de Drácula, não é isso? Só é desse jeito. E Deus quer mudar essas coisas. No nome de Jesus, é um chupa-sangue o tempo todo. Não tem como, irmãos, porque é gente que pensa que está ali, que seu dever é pregar, é tocar, é cantar, o seu dever é promover tudo. E eles ficam sentados, acomodados. E Deus quer tirar essas pessoas todas dessa situação confortável e realmente fazer de cada um desses irmãos e irmãs casa, para a glória de Deus. E quando nós somos casas, e aí eu gosto muito dessa imagem. Vai lá para a igreja aí. Que legal, um em cima do outro. Onde é que é a sua igreja? Eu boto na cabeça do meu irmão aí. Amém? Eu gosto muito disso aqui. Porque, de fato, quando perguntaram para Jesus lá, tem que ler esse texto de João 1, 35 até 51, que mostra claramente, vieram os discípulos e perguntaram a Jesus, mestre, onde é a igreja? Jesus respondeu e disse, vinde e vede. A igreja do vinde e vede. Amém? Não é o nome da igreja, vinde e vede. Mas quando de fato você mostra para as pessoas a vida de Deus, isso pode transformar as pessoas. O modelo de Deus para a igreja é trazermos as pessoas para conhecer a Jesus através da nossa vida e, quem sabe, na nossa casa, onde Jesus estava morando e ficou com eles aquele dia. Então, quando eu olho para esse texto, esse é o começo do ministério de Jesus e tem que ser o começo e também, eu creio que a prática da nossa vida. Sua casa não é para comer, beber e dormir. Sua casa é um lugar onde as pessoas vão conhecer Jesus através da sua vida. Louvado seja o Senhor. Pede a Deus revelação sobre isso. Porque durante muito tempo a gente foi instruído a levar a gente para conhecer a Deus lá na igreja. Como conhecer a Deus lá na igreja? Eu sou a igreja, vai conhecer Deus agora. Através da minha vida, vou orar, vou expulsar demônio, vou repreender a enfermidade, vou dar a Jesus. Onde eu estiver, as pessoas vão conhecer a Deus. Irmãos, não é esse modelo outro, senão esse é o modelo de Deus. Então, o propósito de Deus é esse. Vamos ao quarto ponto, que é muito importante também. Nesse processo que Deus quer nos falar. Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus ou do céu como as da terra. Amados, Cristo é o centro de tudo. Acabou na nossa vida aquela questão de que até um bispo lá. A gente faz brincadeiras com essas coisas. Irmãos, quem controla todas as coisas é o Senhor. Amém? Ele é, de fato, o cabeça da igreja. A cabeça da igreja. Ele é o centro de tudo. Esse é o objetivo de Deus, trabalhar essa revelação na nossa vida. Entendemos que, de fato, nós estamos debaixo do governo de Deus. Vamos a esse próximo versículo, 22 e 23 de Efésios, capítulo 1. A Bíblia diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Aleluia. Sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O propósito é que a igreja seja a plenitude de Cristo, ser totalmente cheia
de Deus. Louvado seja o Senhor. Assim tem que ser a igreja. Eu quero isso em nome de Jesus Cristo. Deus nos tomar, ter o governo. A gente prepara, sim, a gente estabelece horários, a gente define algumas coisas, mas eu pedi desde o momento que eu cheguei aqui, Deus toma toda a reunião, toma todo o momento nosso, usa com poder, com graça. Nós não queremos a direção, queremos entregar a direção para Deus, porque é Ele quem governa. E eu creio que essa é a vontade de Deus. E a palavra diz: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E a gente diz isso muitas vezes: Cristo é tudo em todos. Então, Cristo é tudo em brasileiro, em pessoas de cor escura, mas todos temos que ser um em Cristo. Queridos, Deus não quer mais esse individualismo. Não tem que ter individualismo. Eu não tenho que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos pedir ao Senhor para trazer essa revelação e tirar essas coisas que às vezes elas desviam esse propósito. A gente quer honrar homens que Deus tem levantado entre nós, mas de fato nós queremos que o Senhor seja sempre aquele que é glorificado, acima de todas as coisas, porque Cristo é tudo em todos, não em alguns, mas em todos. Mas então, o que nós temos que fazer? Prepararmos todos, para que todos possam refletir a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós somos reis e sacerdotes. Ele é o Rei dos Reis. É verdade. O mundo precisa dele, mas ele tem que habitar em nós e entre nós. Não combinamos, né, Mitian? Mas Deus vai confirmando a sua palavra em nós e entre nós, porque Ele quer revelar a igreja. Louvado seja o Senhor. Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Louvado seja o Senhor, porque agora temos uma revelação de ver as pessoas na mudança, na transformação, não é na carne. E a gente vai ter uma esperança, uns a respeito dos outros, porque está escrito lá em Filipenses 1,6, porque aquele que começou uma boa obra, em vós há de completá-la até o dia que eu ficar de saco cheio com você na reunião e eu vou embora. Eu vou te deixar. Irmãos, não existe isso até o dia de Cristo Jesus. A gente quer pôr uma validade na paciência que a gente tem com os irmãos. A gente põe uma data para ele ser transformado. E a gente insiste que na minha data ele tem que ser transformado. E eu digo, então eu vou embora, não foi transformado. Eu tenho um Cristo melhor que o seu. Vou abrir um outro negócio para mim. Eu até tenho uma quantidade de seguidores que agora estão me entendendo melhor do que você. Isso é divisão, irmãos. Isso não é de Deus, porque de fato nós não queremos carne. Eu não conheço mais você segundo a carne, mas segundo o Espírito, e eu quero estar dentro do propósito de Deus, e o propósito não é só multiplicar, mas sermos cheios da plenitude, aleluia, do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 15, né? Olha que coisa tão florescente, só para avivar seu cérebro aí, né? Efésios 2,15. Louvado seja o Senhor, né, Alexandre? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz.
e reconciliasse ambos em um só corpo. Louvado seja o Senhor, com Deus, por intermédio de que, irmãos? Da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, os que estão em Cristo não colocam barreira, inimizade, porque Ele destruiu a inimizade, Ele destruiu a crítica, a barreira. É só olhar para a palavra. E é por isso que nós temos que ter um compromisso com a palavra. O nosso problema é a falta de palavra. A solução da nossa vida é voltarmos para a palavra. E se você fala de Cristo, eu falo de Cristo, e nós temos a palavra, Deus tem que nos levar a uma posição de quebrantamento e humilhação, porque essa é a vontade de Deus. Ele, de fato, quer nos reconciliar, ambos em um só corpo. Ele é a cabeça, é o centro de controle invisível, o comando geral, e esse escritório de crises, né? A gente tem muita crise, mas a gente precisa do governo dele. Como é que eu resolvo minha crise? Eu me submeto ao governo de Deus e à sua palavra, para que ele possa fazer comigo aquilo que está no coração dele. Aí a gente vai para esse versículo, que também é espetacular, para a gente entender isso aqui. Quando eu orava, meditava, olha bem o que diz, porque assim, 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um, não, é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo. Ah, Jesus, traz revelação. Não é o corpo docente, o que mais que tem do corpo por aí, né? Tem tanto corpo por aí, irmãos, é o corpo de Cristo, aleluia, que a gente quer. Constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí aquele versículo que conhecemos bem, do qual, Efésios 4,16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus está falando a respeito de nós. Jesus está falando a respeito de Cristo e da igreja, que são inseparáveis. Inseparáveis. Não tem nada que justifique a minha separação. Amados, se eu estou em Cristo. Eu estava orando e pensando na palavra. Se nós estamos no corpo e temos qualquer disfunção no corpo, é um distúrbio daquele órgão. A gente vai ler nesse texto mesmo sobre o olho, sobre o nariz, a gente vai ler sobre os membros do corpo, o ouvido, tudo. E quando um desses órgãos do corpo não funciona, é um problema, é uma doença. E a gente tem que trabalhar para recuperar. Então, o que Deus quer é que não haja esse tipo de distúrbio em nós, mas que o Senhor seja glorificado através desse nosso comportamento no processo do corpo. E somos inseparáveis à luz da palavra. Então, aqui é importante que cada pequeno grupo tem que ser a expressão de Cristo. Eu estou falando dos grupos pequenos que temos lá nas nossas casas e que vamos trazer vida para a reunião. E tudo tem que funcionar para o corpo, vendo o corpo. Não temos mais uma pessoa, mas o corpo, uma expressão pessoal que, de fato, Deus trabalha no grupo como igreja. Então, uma expressão que é da comunidade. A cabeça e o corpo são inseparáveis. E nossas atitudes, lembrem disso, precisam seguir, aleluia, em todo tempo essa compreensão. Então, se você compreende, você lê, você crê, você pratica. E essa situação da nossa prática
O tempo todo, Deus está nos trazendo a compreender essas coisas. O grupo precisa expressar a plenitude de Cristo. O cabeça Jesus através do corpo, que somos nós. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. A imagem de Cristo sendo vista no grupo, com todos os membros funcionando para cooperar com o corpo e não para separar. Irmãos, agora, quando nós estávamos numa reunião, né, o Emitian pôde dizer assim, puxa meu corpo, né? Um momento, puxa aqui o meu braço, consegue, não? Tentaram arrancar o braço dele, graças a Deus que não arrancaram. Mas se arrancassem, seria uma lástima, uma situação terrível, né? Contra o corpo dele, que é essa habitação de Deus. Irmãos, o que Deus quer nos mostrar é que, de fato, quando qualquer membro do corpo adoece, todos nós adoecemos com ele. Por que algumas coisas realmente nos trazem dificuldade? Porque é algo que está ferindo o corpo, fere o corpo, e nos fere. Então, é por isso que a gente tem que chorar e pedir, Deus, eu não quero ferir o corpo. Luta o tempo todo, ora, eu vejo gente chorando daqui da frente, para te dizer assim, isso tem que cair sim no seu coração, para dizer assim, eu não vou ser um elemento de divisão, mas sempre de reconciliação, sempre de restauração. Porque não posso, eu compreendo que eu não posso dividir o corpo, porque esse é o processo que Deus quer na nossa vida. Lembrar de que cada membro do corpo de Cristo, nós dependemos uns dos outros. Um membro não expressa o corpo. E a gente tem que entender essa questão do corpo. O propósito de Deus é que todos os membros funcionando e expressando Cristo, então as pessoas, elas vão ver Deus. Louvado seja o Senhor, e nós queremos que elas possam ver Deus. Esse ponto 5, para a gente entender, e aqui também Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Esse é o propósito de Deus. Vamos ler juntos? Até, forte, toda a igreja, até que todos podia continuar, né? É verdade. E esses versículos, né, desde o 11, desde o 7, e se a gente vai puxando desde antes, espetaculares. Mas aqui está dizendo que o propósito de Deus é até que quem? Todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, Deus está trabalhando para que sejamos corpo e possamos, através do corpo, revelar. Se Cristo quer falar, ele vai falar através do corpo. Enfim, tudo que ele faz é através do corpo. Eu pergunto aos irmãos, qual que é o melhor evangelismo da igreja? É o corpo. Eu lembro de testemunho de alguns irmãos que diziam assim, fico impressionado com o amor de vocês. O que eles viram? O corpo. Fico impressionado com a generosidade de vocês. O que eles viram? O corpo. Fico impressionado com o serviço de vocês. É o corpo. Não é uma pessoa, é o corpo. É toda a comunidade. É Cristo em nós. É Jesus em nós. Você entende isso? Para glorificar a Deus, para dizer do que Deus está falando ao seu coração, para compreender que essa é a vontade de Deus, que Cristo quer falar através de nós. E esse vai ser um impacto para a cidade, porque
a igreja na cidade que cumprir essas coisas que Deus está nos falando, irmãos, a expressão dessa igreja, ela será uma expressão onde Deus vai convencer a cidade. O problema que temos tido nas cidades é que, de fato, as pessoas não veem essa situação da manifestação através do corpo de Cristo. Pensa nisso, o impacto que pode ter a igreja compreendendo o seu papel, a igreja toda, numa linguagem só, que os homens compreendam e possam dizer: eu nunca vi um povo tão unido, um povo tão carinhoso, um povo que parece tanto com Jesus. A expressão da igreja. Não tem alguém se destacando, mas Cristo em nós está se destacando como a esperança da glória para aquela cidade. E essa, de fato, é a vontade de Deus, que possamos governar através do corpo de Cristo. O poder e o ministério de Cristo só vai se revelar através de toda a igreja funcionando. Aleluia, Pai, aleluia, aleluia. Todo membro do corpo funcionando, toda a igreja funcionando. Irmãos, nós temos que orar por isso e trabalhar por isso, e jejuar por isso, e pagar um preço por isso, e nos esforçarmos por isso, para que Deus possa se revelar através da igreja, para se cumprir João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como que a gente vai conseguir fazer coisas maiores que Jesus? Está aí a resposta, através do corpo. Sozinho eu não consigo, mas através do corpo, com cada um de nós, cheios de Deus, espalhados por toda essa terra, pagando um preço, expressando Jesus, o corpo vai se revelar na cidade. E esse versículo é verdadeiro. Mas para que ele se cumpra, nós temos que cumprir o nosso papel, porque se não cumprirmos o nosso papel, o versículo não vai se cumprir. A igreja tem que, de fato, ser a revelação de Deus, através do corpo. Dá para entender isso, irmãos? Peça ao Espírito Santo, peça essa revelação. É nisso que eu disse para Deus, as coisas têm que cair no nosso coração. Não é uma pregação, não é, de fato, uma boa exposição. Não quero isso. Não quero ser cumprimentado na porta, que a pregação foi boa. O que eu quero, em nome de Jesus Cristo, é que essa revelação caia no seu coração, caia no seu espírito. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Deus me falou que em alguns momentos dessa palavra, o que Ele quer é trabalhar em você, mais do que está sendo dito. Eu posso falar, mas Deus pode te transformar. Deus pode me usar, mas Deus pode operar um milagre na sua vida, abrir os seus olhos, iluminar o seu entendimento, trazer uma revelação que você nunca teve para entender. Sim, Senhor, caiu essa revelação. Eu quero, assim, vamos conseguir fazer obras maiores do que ele fez. O que é maior? Ele era trabalhou aqui por um tempo, operou muitos milagres, deixou sinais, maravilhas, foi tremendo, mas agora somos nós. Ele foi para junto do Pai, mas ele habita em nós. Aleluia! E essa habitação, quando nós temos essa compreensão, faz com que a palavra ela possa chegar de uma forma assim, espalhar e vai expandir por toda a terra, e nós vamos conseguir. Eu passei anos querendo entender esse versículo. Como que eu vou fazer coisas maiores? Eu, assim, recebi de Deus, me alegrei. Faz coisas maiores, porque nós vamos agora equipar os membros do corpo de Cristo para que todos possam fazer. Aí a gente vai conseguir nele fazer coisas maiores.
E essa promessa é para o corpo, não é algo individual, mas coletivo, é um Cristo coletivo. Somente através do corpo a gente vai conseguir cumprir essas promessas. É o poder, é esse poder do ministério do Senhor. Louvado seja o Senhor, saltei um. É o poder, aleluia, e o ministério de Cristo que só vai se revelar através da igreja toda funcionando. Amém? Essa é a vontade de Deus. Cada um de nós entendemos isso. E agora, não sou eu quem faz, mas é o quê? O corpo que faz. Este é o ensino, a compreensão correta. É o Cristo coletivamente trabalhando através de nós. Coletivamente, todos temos os dons de Cristo, não sozinhos. Amém? O dom não é para o seu engrandecimento, ele não é seu, é de Cristo, é do Senhor, é Ele em você, que é a esperança da glória. Você não tem nada, mas Ele em nós, de fato, é essa esperança da glória. E não é sozinho, não é o seu destaque. Fulano é bom, não tem ninguém bom, amados. Deus é bom, louvado seja o Senhor, e eu tenho que aprender com Ele. Deus está em nós, essas pedras vivas. Deus quer uma casa, essa é a vontade de Deus. Entender essa verdade vai custar muito tempo e muito trabalho. Muito tempo e muito trabalho. E tem que envolver todos nós. Por isso que a gente encontra alguns líderes, pastores, extremamente cansados, esgotados, as esposas esgotadas, a família sacrificada, porque de fato é uma operação do corpo, que todos os membros têm que ser preparados. E é por isso que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas a quê, amados? Ao aperfeiçoamento dos santos. Então Deus deu esses homens para o aperfeiçoamento dos santos, como equipe, não individualmente. Olha, atenta, irmãos, não pode ser individual. O dia que eu trabalhar sozinho, me corrijam. O dia que eu quiser exercer um tipo de influência, que eu sou um lobo solitário, não, isso não é de Deus. Eu trabalho como equipe. É isso que a Bíblia me ensina. Ali tem uma equipe, todos trabalhando. E nós sabemos que a característica de um apóstolo é diferente de um profeta, que é diferente de um evangelista, de pastores e mestres. Todos podem ter um pouco de cada um desses dons, desses ministérios, para o aperfeiçoamento dos santos, mas Deus deu a cada um de nós uma característica específica para edificarmos o corpo. Esse trabalho só tem um objetivo final: edificar o corpo. Esses 5 ministérios, e a gente quer trabalhar muito como equipe, como um colegiado de homens unidos, né? E dentro do seu chamado, das suas características, cooperar com toda igreja. Esse é o propósito de Deus. A gente está encerrando hoje à noite essa parte, queremos terminar, mas é importante a gente falar algo dentro disso aqui. Irmãos, a igreja, ela tem que trabalhar essas questões que a gente falou dos dons ministeriais, Efésios 4:11, que é o plus. Quando nós estamos dizendo o plus, é porque é a Bíblia que destaca em Atos, em Romanos, em Coríntios, quando ele destaca esses ministérios de Efésios 4:11 numa ordem. Mas também vai estar em Romanos 12, versículos 4 até o versículo 8, a questão dos serviços, dons de serviço. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir e misericórdia.
E eu queria gastar muito tempo, mas isso, quando Deus um dia nos permitir, os dons de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 até 11, que a Bíblia diz: sabedoria, conhecimento, fé, cura, operações de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amados, nós, como igreja, não podemos cair no tradicionalismo. A igreja tem que ser liderada dentro da revelação, da sabedoria, dos dons, do discernimento, do poder, da profecia. É super, super de Deus e é algo que nós não temos como edificar a igreja se não for dentro dessas questões, desses dons espirituais. É os dons em ação. A gente tem que experimentar isso da parte de Deus, os dons em ação. Acho que passei um mais. Os dons em ação. Não, é isso mesmo. Quando a palavra diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 4 a 6, peguem isso, irmãos, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, em alguns, em todos. Nós admitimos que algumas pessoas não têm nada, eles só reúnem para trazer peso, o tempo todo peso. Não sei se posso sentar, acho que isso aqui tem estrutura. Mas tem irmãos que só fazem peso. Quando, de fato, a Bíblia diz que ele deu diversidade nos serviços, também há diversidade nas realizações, e que Deus opera tudo em todos, não em alguns. E a gente aceita que alguns, eles continuam inativos, inoperantes, seguindo um modelo antigo, como se de fato a gente faz reunião para que alguns possam se contentar com a religião. Irmãos, todo membro do corpo tem recebido um dom de Deus, e nós temos que ter esses dons em ação, uma ação de todo o corpo. Eu creio que essa palavra tem que trazer um incômodo na sua vida, tem que trazer, de fato, uma exortação, uma repreensão, tem que trazer para você um desejo de mudança do curso, porque senão a gente vai ouvir mais uma pregação e a gente gostou muito dela, fica as nossas anotações, mas de fato não tem prática, não tem prática. E as nossas reuniões continuam semi-mortas, não tem expressão, não tem poder, não tem cura, não tem milagre, não tem dons, não tem discernimento, não tem profecia, não tem revelação. Uma das coisas que tocou a minha vida, irmãos, para entender e para me converter, foi quando Deus, numa vigília, na praia, aqui mesmo, usou um irmão em profecia, e aquela profecia eu fiquei, porque Deus estava falando tudo da minha vida, e eu estava com algumas coisas irregulares, eu tinha algumas coisas que não estavam boas, mas naquela noite falei: Deus, entendi tudo, para até de falar, porque não vai ficar boa a minha situação. Irmãos, eu me converti, falei: Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que sabe das coisas. Porque se nós acostumarmos com os nossos cultos tradicionais, que é até pentecostal, né? Que o pessoal pode falar em línguas, mas não tem interpretação. Alguém pode, de fato, ter um cântico,
mas algumas vezes não é espiritual, e alguém pode até ter uma revelaçãozinha, fica inibido de entregar, ou então vem aqui com muita coragem, né? Alguém tem coragem, mas é um ou outro membro do corpo que tem aquele espasmo assim, mas não reflete Cristo em todo o tempo, em todos. Então, esses versículos de Coríntios, esses textos de Coríntios, é para dizer, amados, se não mudarmos as nossas reuniões, no sentido de darmos espaço ao Espírito Santo, de provocarmos as pessoas para essas coisas sobrenaturais, e para o sobrenatural a gente vai precisar orar, clamar a Deus por um milagre, pagar um preço, chorar diante de Deus para que as coisas aconteçam, para que as pessoas, elas, quando estiverem entre nós, Deus traga uma revelação da vida das pessoas, e eu sei que elas vão ficar inteiramente impressionadas. A gente vai continuar com as reuniões que melhoraram muito, mas que estão ainda fora do propósito de Deus. Jesus está se manifestando, amados, através da sua igreja, usando esses dons ministeriais, usando cada um de nós, dons que não é propriamente para o indivíduo, mas para o corpo. A palavra diz que quando Jesus foi aos céus, ele deu dons aos homens. Eles foram distribuídos para edificar a casa de Deus. E esse versículo aí de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, servir uns aos outros, o que está escrito? Todos juntos, cada um conforme o dom que recebeu. Irmãos, cada um, a gente acostumou a deixar alguns trabalhando e outros só Dráculas, chupando sangue. E o que Deus quer, irmãos, é levantar cada um como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, quando a gente entende isso, o Espírito Santo fazendo aquele alvoroço na igreja, é tremendo, irmãos. Milagres, a gente conta milagre, a gente dá testemunha, a gente fica espantado com o que Deus faz, renova a nossa vida, pessoas são atraídas pelos milagres, demônios são expulsos. A obra que nós estamos fazendo, ela é tão social, assim, intelectualizada, de tal maneira que nem demônio se manifesta mais, assim não é comum, né? A gente antigamente tinha aquele pessoal que ia para a reunião, aí a gente, não é isso? Deu para expulsar esse demônio do sono aí? É, irmãos. Irmãos, esse demônio do sono foi repreendido agora. Eu estou terminando mesmo. Mas, irmãos, antigamente a gente tinha muita coisa para contar sobre esse negócio. E hoje, pensa aí qual foi o último demônio que você expulsou o ano passado. Retrasado. Irmãos, a gente não vai puxar muito para trás, não, porque parece que os demônios, será que eles pararam de existir? Não, eles existem. E a gente tem que ter uma obra com sinais, com maravilhas. Amém? Concordamos com isso? O livro de Atos é cheio disso. Leia o livro de Atos, o tempo todo tem milagre, tem ação de Deus, tem manifestação de Deus, tem coisas tremendas que nós vamos aprender da parte de Deus. E aí a gente vai dizer sobre isso rapidamente, com esses 5 ministérios funcionando, pastores, mestres, apóstolos, Efésios 4:11, né? Evangelistas, pastores e mestres. Então Deus trabalha esses homens e Deus levanta esses homens. Você vai ter esse material todo aí com você.
e pode trabalhar isso na igreja, amém? Se concentrar nisso em todo o tempo, porque a gente quer que esses ministérios funcionem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Hoje está tudo embolado, pregação e culto e reunião, um sistema bom que continua, mas que não funciona dentro do que Deus quer, e a gente quer funcionar como Deus quer. Os dons de Romanos 12, 4 a 8, ensino, nós vamos descobrir nas nossas casas que tem gente boa para ensinar, mas eles têm que ser treinados. Tem gente que tem profecia. Paulo diz que queria, e seria bom que todos profetizássemos. Amém? E você entregou a última profecia quando? Recebeu alguma quando? Misericórdia, se isso está tudo à disposição e a gente não recebe, tem alguma coisa errada, que a gente tem que dizer, não, essa não pode ser a maneira que nós vamos continuar funcionando, mas eu quero funcionar como Deus quer. Então, amados, a gente chega em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a versículo 11. Alguém entra na reunião e você tem uma palavra de conhecimento para ele. Isso arrebenta com ele. Estávamos na mesa, eu volto hoje compartilhando experiência, né? E alguém perguntou, quem falou para você a respeito do que você fez comigo, né? Dando um testemunho específico sobre isso. Irmãos, é o Espírito Santo que fala. Amém? E Deus quer nos falar, Deus quer nos falar. Mas a gente tem que estar sintonizado com Ele, para que venha uma palavra de conhecimento, para que venha uma palavra de revelação, para que venha língua, sabedoria, cura, para que Deus nos dê discernimento de espírito. Tem tanto espírito de porco que se aproxima da gente. Amém, amados? A gente tem que discernir, porque tem gente que só vem para perturbar, para atrapalhar. E se você tem um discernimento de espírito, Deus trabalha e Deus faz algo que muda totalmente a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aí, quando nós tivermos as nossas reuniões, vai acontecer, 1 Coríntios capítulo 14, 26, que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo. Que reunião preciosa, quando alguém começa a salmodiar, outro tem doutrina, e todos saímos cheios de Deus, porque aquele irmão trouxe revelação, e aquele outro está cheio, é o outro, o outro vai trazendo língua, o outro interpretação, mas tudo vai sendo feito para a glória de Deus. Quem vai querer ir embora dessas reuniões? Ninguém. Porque Deus está falando, Deus está fazendo. A reunião é ruim quando a gente está vendo as mesmas caras, muitos anos, fazendo as mesmas coisas, aquelas pessoas, vai ficando cansativo. Porque o irmão, ele está repetindo os problemas sempre. Aí quem aguenta ficar vendo aquele irmão 10, 20 anos e que não muda de vida? A igreja está ruim mesmo. Porque não tem nenhuma novidade naquelas nossas reuniões. Deus um dia me deu um exemplo, é verdade, tem esses irmãos que compram um carro aí, e às vezes compram uns carros ruins, e fica aquela jaca lá no pátio, não consegue vender de jeito nenhum, quem compra carro sabe disso, e quem compra jaca também não consegue sair dela, a gente sabe disso. Então, é importante, irmãos, que haja uma renovação, e essa renovação vem através desses dons. E nós temos que descobrir entre nós esses irmãos que têm dons espirituais e os dons que Deus dá a esses irmãos. Todos vão ser usados, né? Na palavra, no ensino, na oração por cura, no milagre. Então, dentro do processo da casa, da célula, a gente vai conhecer esses irmãos e nós vamos, de fato, experimentar que muitos irmãos na cidade estão trabalhando pelas casas, 100 grupos na cidade. Não é 100 com S, não, é com C. Amém?
100 grupos na cidade, trazendo um reavivamento para a cidade. Isso vai ser espetacular e nós vamos transformar as nossas cidades para a glória do Senhor. A vontade de Deus é que nós possamos, então, trabalhar a partir da nossa casa, e quando formos para as reuniões maiores, Deus vai fazer coisas grandes, fazer muitas coisas a partir das casas. Trabalhe nas casas. Alguém pensa assim, e a gente não vai ter a reunião grande? Vamos ter, e elas vão ser boas, cheias de Deus, mas uma manifestação tremenda de Deus, porque as pessoas estão equipadas, treinadas, capacitadas para trazer para a reunião grande a presença de Deus, e a gente vai ter que limitar no sentido de ouvir quem que Deus quer usar hoje, como Deus quer usar hoje, porque haverá tanta abundância de testemunho, de revelação, que nós vamos, de alguma forma, precisar de discernir o que Deus tem para aquela noite. Então, irmãos, isso significa muito trabalho a fazer, e essa é a vontade de Deus, e Deus quer que vivamos uma explosão espiritual. Amém? Você quer essa explosão espiritual? Eu quero, você quer. Foi erro isso aí? Não. Isso aí é para você pôr a sua explosão nesse quadro. Amém? Você vai contar aí o seu testemunho. Por isso que esses quadros estão em branco. Para que você seja desafiado a, de fato, colocar o seu testemunho. Amém? Peça isso ao Senhor. A partir da sua casa, você dá o seu testemunho. Amanhã à noite, com a graça de Deus, nós vamos entrar nisso aí, para terminarmos essa palavra que é a parte prática. Eu quero orar com você. A gente falou de muita coisa prática. Nós vamos orar para terminarmos. Vamos cantar um cântico aí, dos irmãos da música aí. Vamos orar ao Senhor. Se você quiser ficar sentado ou de pé, vamos ficar de pé. Os irmãos estão sentados há muito tempo. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor que a palavra venha e caia no nosso coração.